É lamentável que alguma imprensa diga que 20 ou 15 deputados do Chega já se cruzaram com a Justiça. Quantas vezes o Zé Barqueiro se cruzou com a Justiça? Muitas. Muitas. Como eu, como muitas, toda a muitas, gente. Muitas. Como toda a gente. No exercício das minhas funções Como profissionais. é evidente, Zé Barqueiro, como toda a gente. Quando se diz assim, deputados do Chega cruzam-se com a Justiça, desculpe dizer-lhe isto, é má fé jornalística e é mau trabalho. Senhores, ou vocês mudam, ou nós um dia mudamos por vocês. Porquê é que as empresas de sondagens nunca têm responsabilidades? Então nós tivemos sondagens que davam 10%, tivemos 23%. 23, mas estamos a brincar. Empresas de sondagem que diziam que Chega vai ter 10% e 9% para desmobilizar o nosso eleitorado. Isto tem que ser visto até legalmente. Não sabemos qual é que foi o impacto do seu episódio de saúde. Mas, Zé Barqueiro, já o ano passado foi a mesma coisa. O ano passado eu não tive nenhum episódio de saúde. Varreu do mapa o Bloco de Esquerda. Também pretende enterrar o partido de Francisco Sá Carneiro, mas agora tem de lhe dar uma mão. As eleições que decorreram no domingo mudaram completamente o panorama político que temos. Nunca tinha acontecido, aliás, que um partido destronasse um dos dois. E isto é histórico. Nós temos que olhar para o que aconteceu. Houve dois partidos que provocaram, digamos assim, a queda deste governo, por suspeitas sobre o Primeiro-Ministro. Mas houve dois partidos que foram responsáveis por isso, que podiam gerar essa maioria, porque entenderam que o Primeiro-Ministro tinha suspeitas sobre ele que não esclareceu, e que podia ter esclarecido quer no Parlamento, quer na imprensa, e decidiu não o fazer. O povo português penalizou um e valorizou o outro. E é preciso que também saibamos fazer essa leitura. O Partido Socialista, pelo contrário, deu a mão ao PSD no orçamento, deu a mão ao PSD em vários diplomas legislativos, não ajudou na luta contra a imigração. O que é que aconteceu? Perdeu. É preciso retirar as consequências de quando as pessoas votam. O que me parece a mim é que as pessoas disseram isto. O PS e o PSD que se entendam e continuem a formar os seus governos de Bloco Central e de entendimento, há um novo líder da oposição, que tem o dever de fazer a oposição e de ser alternativa. Porque, na verdade, o AD governou com o PS. Quando chega a apresentar a primeira moção de censura e diz a Luís Montenegro, meu caro primeiro-ministro... Foi isto que disse ontem ao Presidente da República? Sim, também lhe disse ao Presidente da República que o Chega interpretava estes resultados como tendo recebido das pessoas um mandato para liderar a oposição. Quando o governo caiu, todos, os principais analistas e comentadores disseram: a história diz que quem derruba governos é penalizado. Nós arriscámos porque, para nós, a luta contra a corrupção é mesmo a sério, não é só... Mas o André Ventura tentou várias vezes derrubar o governo com mais que uma moção de censura. E o que é que me diziam? Vão perder deputados, os casos do Chega, a ação do Chega no Parlamento. Resultado final, o Chega supera todos os limites de votação, acaba com todas as sondagens, aliás, que diziam que o Chega não ia superar. Isso é outra coisa que eu acho que é grave e que devia ser dita também. 3, os eleitores disseram basicamente ao Partido Chega que esteve bem. O PS passa para terceiro partido. Eles entendem-se há 50 anos. Porquê é que não são de entender agora? O país votou e o soberano é o povo português. O povo português disse que queria que o Chega liderasse a oposição. Essa é a primeira coisa. E o Primeiro-Ministro fosse Luís Montenegro. Exatamente. E eu não coloco isso em causa. Eu não fui dizer ao Presidente da República que devia ser Primeiro-Ministro. Eu disse, eu gostava de ser, pedi essa confiança às pessoas, não atingi esse objetivo. Eu sou muito direto. Não é como os partidos que passaram para um deputado e tal e dizem que ganharam. Agora, valorizaram-nos. Aumentaram a votação no Chega expressivamente. Deram-nos um lugar de garante farol da oposição. É um pouco como ao jornalismo também. O jornalismo não se pode abdicar de fazer a sua função de fiscalização mesmo num governo que ganha. Isso quer dizer que vamos ser bloqueio a todas as medidas que a AD proponha? Nunca fomos. Nem a medidas da AD, nem do PS, nem da Iniciativa Liberal. Quando as medidas eram boas para o país, nas várias áreas, para os vários setores, nós lá estávamos. Ontem, à saída da audiência com o Presidente da República, disse que o Chega irá apresentar um governo alternativo. Era mesmo nessa lógica. Na lógica do Governo Sombra, da tradição britânica do Governo Sombra. Eu acho que as pessoas desta vez deram ao Chega o mandato de ser a voz do ressentimento, e há muito ressentimento. Eu também tenho ressentimento contra muitas das instituições que se inundaram de corrupção, de lugares desnecessários, contra a imigração. Eu tenho ressentimento contra o que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Há responsáveis por isso que têm que ser punidos, mas isso é uma coisa. Outra é a tal responsabilidade a que me está a perguntar. Nós agora não podemos ser só o partido que dá voz ao ressentimento. Temos que ser o partido também que diz, meus caros, quando este governo cair, o Chega tem que estar preparado para governar. E é isso que eu quero. Ir buscar independentes, pessoas da sociedade civil com valor, pessoas que tenham currículo nas áreas da saúde, da habitação, da economia, e dizer aos portugueses, se este governo cair, e quando cair, porque os governos caem, o Chega não vai fugir à sua responsabilidade. Estaremos cá para ser governo. É isso que eu pretendo apresentar nas próximas semanas. Fico confuso. Ontem falou, e aqui também já utilizou essa expressão agora mesmo, de ser um farol de estabilidade. Quanto tempo é que, na sua opinião, deve durar esta legislatura? Nós somos da opinião que as legislaturas devem durar o tempo para que são feitas. 4 anos. Que é os 4 anos. Isso é o normal em política. Partidos que procuram isto... Isso significa concessões do lado do Chega em nome dessa estabilidade? Mas as concessões é o que é bom para o país nós fazemos. Quando as ideias são boas para o país, o Chega está lá, enfim, e depende do custo dessas ideias, André Ventura. O Chega apresenta um cenário
cenário macroeconómico que é até o mais próximo do Conselho das Finanças Públicas. Portanto, é um cenário macroeconómico conservador. Tivemos economistas a trabalhar no nosso programa, tivemos fiscalistas a trabalhar no nosso programa, uma coisa com credibilidade. Quando na saúde se desperdiça 2 mil milhões todos os anos, nós percebemos que o temos que fazer. E isso é preciso ter coragem de o fazer. Quando percebemos que em rendimentos mínimos, em atribuições a pessoas que não querem trabalhar, em rendimentos de segmentos que deviam trabalhar e não trabalham, gastamos entre 4 mil a 5 mil milhões, também temos que rever isso. Digo-lhe mais, nós fomos os primeiros a dizer que o Estado precisava de uma auditoria. Porquê? Eu não tenho prazer nenhum em responsabilizar pessoas, mas a verdade é que nos últimos anos o Governo de Montenegro foi responsável por isso. É uma das razões que não o podemos apoiar. O Governo de Luís Montenegro bateu o recorde em número de lugares políticos. Nomeações diretas políticas. Ou seja, quando nós olhamos para o tamanho que o Estado está hoje sujeito, em que gastamos 40, 50, 60 mil milhões de euros. E depois dizemos às pessoas, bom, gastamos sim a pagar estes lugares, a pagar o tamanho do Estado, a pagar, enfim, uma série de coisas, a pagar desperdício, fraude, mas depois não conseguimos acabar com portagens, dar pensões decentes e aumentar um bocadinho o salário mínimo. Nós temos que cortar. É preciso cortar em desperdícios que estamos a ter. Nós estamos a dar dinheiro para fundações, para associações, para coisas que não interessam a ninguém. Algumas delas de ideologia de género e do diabo, que ninguém sabe o que é que fazem. Parece um discurso Trump. Não é de Trump, é a verdade. Desafia ver-se quanto é que a Fundação Mário Soares recebe. E para quê? Para andarem a fazer colóquios de amigos, sentados à lareira, a discutir uns com os outros, e a malta a trabalhar em casa. Anda metade do país a trabalhar para a outra metade. O Governo decidiu amanhar-se com o PS durante toda a vida. Mas isso... Portanto, porquê é que agora não se amanha com o PS outra vez? Ou seja, nós estamos 3 dias, André Ventura, 3 dias depois das eleições com este quadro político e parlamentar. O que está a dizer aos portugueses que o Governo e a AD vão ter que se amanhar. Quando chegou o último Orçamento de Estado, o Chega disse ao Governo: estamos dispostos a negociar com estas várias dimensões. Vamos reduzir o número de lugares no Estado, vamos avançar para um plano a longo prazo de revisão constitucional para limitar o número, para acabar com este número de deputados que temos. Concorda com a revisão constitucional avançada hoje com a ideia da Fomos nós que avançámos com a ideia há uns meses atrás. Quer dizer, os liberais vêm sempre um pouco atrás. Temos que reduzir o número de deputados que temos na Assembleia da República. Estamos de acordo. É evidente que se o PSD estiver de acordo em que temos que fazer uma reforma da Justiça para que casos como o do José Sócrates não se continuem a prolongar com recursos infindáveis. Nós estamos de acordo. Nós temos que deixar de ter pessoas nomeadas porque têm o cartão partidário. Nós temos que acabar com este número de recursos ridículo que existe na Justiça, em que os próprios magistrados se queixam e os advogados de que estes recursos não acabam. Vou-lhe dar outro exemplo. Quem está em casa vai me compreender. Se eu tirasse de uma arma aqui, disparasse sobre si, eu estava a cometer um crime de homicídio. Se eu depois disparasse ali sobre aquele cameraman, estava a cometer 2 homicídios. Na verdade, a partir daqui, se eu matasse todos os cameramans que estão aqui neste estúdio, a minha pena era a mesma. 25 anos de prisão no máximo. Nós temos que mudar a Constituição para dizer isto. Quem comete crimes violentos tem que ser preso para a vida toda. Isto é assim tão escandaloso. Se o PSD estiver de acordo com isto e quiser avançar, teremos revisão constitucional. Sem PS. Podemos fazê-lo à direita. O Chega teve inúmeros incidentes, falámos disto na última entrevista aqui os dois, com alguns dos seus deputados. Aplicou algum protocolo adicional para a constituição das listas nestas eleições, porque alguns dos casos foram particularmente graves. E eu estive aqui na TVI, nesse dia, nos dias seguintes, sendo um líder diferente dos outros, que foi capaz de cortar o que tinha que cortar. Mas se aparecerem suspeitas... Mas também, José Alberto Carvalho, se o José Alberto Carvalho, quando sair daqui, for assaltar um carro, desculpe lá, não é a TVI que é responsável por isso. Não costuma assaltar mas carros. Eu sei, mas se sair daqui... Mas o que eu lhe pergunto é... Por isso é que eu lhe pergunto mas não vi em nenhum dos casos. O que eu lhe pergunto é se sair daqui o José Alberto Carvalho assaltar um carro, se a TVI é responsável por isso. Não é. É lamentável que alguma imprensa diga que 20 ou 15 deputados do Chega já se cruzaram com a Justiça. Quantas vezes o José Alberto Carvalho se cruzou com a Justiça? Muitas. Muitas. Como toda a gente. Como toda a gente. No exercício das minhas funções profissionais. Como é evidente. José Alberto Carvalho, como toda a gente. Quando se diz assim, deputados do Chega cruzam-se com a Justiça, desculpe dizer-lhe isto, é má fé jornalística e é mau trabalho. Disse isto. Fomos atacados, ofendidos, excluídos, propositadamente humilhados e com pactos secretos, com tentativas de nos esconderem e de nos diminuírem. Posso referir-se a quê e a quem? Há coisas que são um bocadinho evidentes. Eu vou dar o exemplo das sondagens. Quando um partido falha, pede-se responsabilidades ao seu líder. Com certeza. E ao partido. Porquê é que as empresas de sondagens nunca têm responsabilidades? Então nós tivemos sondagens que davam 10%. Tivemos 23%. 23%, mas estamos a brincar. E vi notícias como esta. PSD e IEL próximos de maioria absoluta. Está aqui, eu tenho os títulos. Porque quem apresenta perante o público essas sondagens é que é responsável, que são as televisões, as rádios e os jornais. Empresas de sondagem que diziam que Chega vai ter 10% e 9% para desmobilizar o nosso eleitorado. Isto tem que ser visto até legalmente. Não sabemos qual é que foi o impacto do seu episódio de saúde. Mas, José Alberto, já o ano passado foi a mesma coisa. O ano passado eu não tive nenhum episódio de saúde. E até houve casos, José Alberto Carvalho, mas isso pronto, é outro ajuste
ajuste de contas que temos que fazer, em que acabavam os debates, perdeu todos os debates, todos. Não há hipótese nenhuma. O homem é uma nódoa. O homem é uma nódoa, isto vai ser um desastre. Pois o povo português saiu de casa para dizer: ó senhores, ou vocês mudam, ou nós um dia mudamos por vocês. Ou quer ter pessoas em estúdios que representam as pessoas em casa, ou se quer ter uma bolha de pessoas iluminadas que acham que vivem num mundo qualquer que não é o nosso e que é fixe para discutir e beber um chá e tomar... Mas depois não valem nada em termos de representatividade.